Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, junto conosco, professor Luiz, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula, tema Formação do Povoamento do Paraná. Olha que bacana, um pouco sobre a nossa história, a história do nosso estado. Bora lá? Embarca nessa aventura? Eu vou apresentar para vocês os objetivos desta aula. Conhecer e valorizar a cultura dos povos indígenas, africanos e europeus que formaram a população brasileira e do estado do Paraná. Olá, agora vocês são os historiadores desta aula, preciso da ajuda de vocês aí, galerinha do sexto ano. Vamos lá? O que vocês podem analisar dessa imagem e desse texto? Você sabe como se formou o estado do Paraná? Quais grupos étnicos compõem a diversidade paranaense? Pô, até emendo com um comentário até bacana. E na sua cidade, você sabe um pouco sobre a imigração, o povo das famílias ali que enfim, vieram para a sua cidade, a história da sua cidade, quem foram os primeiros colonizadores, povoadores da sua cidade, seja ela do norte, Pioneiro, Maringá, Londrina, região sul, né, sudeste, ou mesmo região oeste do Paraná, Umuarama, Cascavel, Guaíra, né, região onde eu nasci, Cianorte, Terra Roxa, enfim, vamos lá? A população do estado do Paraná foi constituída por diferentes grupos étnicos, indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Vamos estudar a contribuição de cada grupo étnico. Professor, eu já vi, tem até uma polêmica, né? É verdade que não teve africanos, né? Enfim, povos escravizados no Paraná. Gente, isso daí é um mito, uma lenda, assim, uma verdadeira balela da história. Na verdade, quase que uma maneira de torná-las invisíveis na história da formação do estado do Paraná. Mas sim, houve escravizados, sim, existem africanos, afrodescendentes que vieram morar no Paraná, trabalhar no Paraná, assim como também tem quilombos, redutos de quilombos no Paraná, como nós vamos apontar em alguns slides, né, futuro, que confirmam a presença, né, desses africanos, ou melhor, afrodescendentes, quando eles fugiam da escravidão e formavam esses núcleos, lugares onde eles moravam. Ok? No território do atual estado do Paraná, sobre os povos indígenas, nós temos três principais etnias indígenas: a Guarani, a Caingangue e a Xetá. Inclusive, da região mais oeste estava localizado os Xetás, na região de Umuarama. A economia dessas comunidades indígenas baseia-se na produção de roças de subsistência, pomares, criação de galinhas e porcos. Para complementar a renda familiar, produzem atualmente e vendem artesanato como cestos, balaios, arcos e flechas. Aqui uns exemplos dessa cestaria indígena. É grande a influência que o paranaense recebeu desses grupos indígenas. Na culinária, além do consumo da erva mate, frio ou quente, quem gosta de tomar um chimarrão, quem gosta de tomar um tereré, pois saiba que a origem do costume de se tomar, né, a erva mate, tanto ela quente ou fria, ou chá, é de origem indígena. Adotamos o costume de preparar alimentos com mandioca, milho, pinhão, como o mingau, a pamonha e a paçoca, também de origem da culinária indígena. Agora com vocês, copiem seu caderno e responda. De acordo com o nosso estudo, aponte algumas das várias influências que o paranaense recebeu dos grupos indígenas. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei, bora lá, vamos corrigir essa? Por exemplo, na culinária, além do consumo da erva mate fria ou quente, adotamos o costume de preparar alimentos com mandioca, milho, pinhão, como o mingau, a pamonha e a paçoca. Os africanos no território paranaense, eles chegaram ao Paraná como escravizados a partir do século XVII, principalmente em Paranaguá e em Curitiba, tanto para trabalhar no ciclo da erva mate, como também no ouro. Foram empregados na pecuária, na agricultura, na extração da erva mate, na madeira, além de outros trabalhos. E quem conhece o Largo da Ordem, quem conhece na capital paranaense, em Curitiba, a Igreja do Rosário, ela foi construída por e para escravos em 1737. Muitas histórias cercam, inclusive, essa igreja que fica no Largo da Ordem. Uma delas, inclusive, seria uma espécie de cobrança dos chamados homens brancos, que os padres faziam aquela pressão ali também. Pô, como é que é? Como é que estão os escravizados da sua chácara, do seu trabalho? Eles estão rezando? Eles estão indo para a missa? Só que colocar o escravizado junto com a família do senhor ali trazia uns incômodos, E para evitar esses contatos, até que em 1737 foi autorizado ou deixaram ser construído por e para escravos a Igreja Nossa Senhora, a Igreja do Rosário. Muitos africanos escravizados fugiam dessa situação, do trabalho forçado. E saíam, e nessas fugas eles formavam os quilombos, que são comunidades formadas por africanos fugitivos da escravidão. Então nós temos vários quilombos, ou remanescentes, como em Guaíra, São Miguel do Iguaçu, Turvo, Guarapuava, Candói, Castro, olhe quantas regiões. Comunidades negras tradicionais em Ivaí, Tibagi, Arapoti, Doutor Ulisses e indicativos, que ainda não foi reconhecido, mas que provavelmente sejam comunidades negras em várias regiões, como Doutor Ulisses também. Atualmente existem várias comunidades quilombolas no Paraná, como o senhor Roberto comentou. Como vocês podem ver aqui, essa em Curiúva, na região ali próximo de Sapopema. Localização de redutos de quilombolas na região de Curiúva, no Paraná. Agora com vocês, viu? Copie a pergunta no seu caderno e responda. Explique como os africanos vieram ao Paraná, em quais situações e quais foram suas atividades no trabalho. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei! Bora lá, vamos corrigir esta. Os africanos chegaram ao Paraná como escravizados, a partir do século XVII em Paranaguá e Curitiba. Foram empregados na pecuária, na agricultura, na extração do erva mate e madeiras, além de outros trabalhos. Então, como o senhor Roberto comentou no início desta aula, sim, existe esse mito da lenda que não houve escravizados no Paraná, que a mão de obra foi utilizada somente em imigrantes. Isso é um mito, uma lenda terrível, porque ela, além de tornar essas pessoas invisíveis, ela esconde a memória, a história e até mesmo, vamos chamar de um ressarcimento social da situação que eles viveram para que onde eles estão hoje. Que seja reconhecido, isso prejudica inclusive o reconhecimento das comunidades de remanescentes quilombolas. Como vocês viram ali no mapa, existem várias no estado do Paraná. A origem está ligada a um período de escravidão no Brasil, ligado ao Brasil colonial até 1888. Olha só, quando foi abolido a escravidão no Brasil, somente nesse ano com a Lei Áurea. Agora vamos falar um pouco sobre as imigrações europeias no Paraná. Primeiro ponto, no período antes, de alemães, poloneses, ucranianos virem ao Paraná, o que era o Paraná quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses? Então, se vocês observarem esse slide, olha o tamanho do Paraná espanhol. O Paraná português, ele é bem minúsculo. O Tratado de Tordesilhas, criado antes, inclusive, de 1500, para dividir o que seria território português e território espanhol, dividir nessa linha imaginária chamada Tratado de Tordesilhas, uma maneira que Portugal e Espanha encontraram para colonizar a América do Sul. Esse tratado mostra que a divisão entre o Paraná espanhol e português a diferença era muito grande. Como que acontece isso então, professor? Várias formas, Através dos bandeirantes, através de outros redutos de povoamento que vão sendo criados pelos descendentes de portugueses, depois luso-brasileiros e depois até mesmo paulistas, na busca de índios, de ouro e outros tipos de matérias preciosas, metais preciosos. No início da colonização, a maior parte das terras do atual estado do Paraná pertencia à Espanha. Formaram-se 3 vilas e 15 reduções administradas pelos padres jesuítas. Logo depois vieram os portugueses, que fundaram Paranaguá, 1648, Curitiba, 1693 e depois outras cidades. Já no século XIX, em 1801 até 1900, começam a migração ou a vinda dos imigrantes europeus. Se estabeleceram no Paraná alemães, franceses, olha só, suíços, italianos, poloneses e ucranianos. Ok? Os alemães são os primeiros que chegaram no Paraná em 1829. Os poloneses chegam em 1871. Já os italianos se destacaram na cultura cafeeira. Os ucranianos chegaram em 1895, 1897. Hoje o Estado concentra a maioria dos ucranianos e descendentes que vieram no Brasil. Já no século XX, o famoso navio Caçatumaru, olha, inclusive uma curiosidade, ele foi naufragado na Segunda Guerra Mundial. Em 1908, ele vai chegar no Porto de Santos, onde vão desembarcar os primeiros japoneses que depois de São Paulo vão vir para a região norte, pioneira do Paraná. Maringá tem um grande número de descendentes de japoneses, Londrina, como também depois ali na década de 30 chegam também um grupo maior na capital paranaense, em Curitiba. Agora com vocês, copie a pergunta no seu caderno e responda: quais foram os principais povos europeus que imigraram para o Brasil a partir do século XIX, Daqui a pouco nós voltamos, corrigimos junto.
Voltei, bora lá, vamos corrigir esta junto conosco. A partir do século XIX, começaram a chegar os imigrantes europeus. Se estabeleceram no Paraná alemães, franceses, suíços, italianos, poloneses e ucranianos. Já a partir do século XX, também chegaram holandeses, árabes, japoneses, chineses, sírios, turcos, entre outros. Acho que o ponto mais importante dessa aula, galera, no sexto ano, é que a gente tem uma noção que a formação, né, do povo paranaense é dessa trietnia, né? Os povos indígenas, os povos africanos e os europeus, divididos inclusive em períodos. No século XVI, portugueses, no século XVIII, no século XIX, melhor dizendo, os europeus, os imigrantes alemães, poloneses, ucranianos e italianos principalmente, né? E já no século XX, majoritariamente, né, os japoneses, mas também vieram turcos, sírios, como vocês viram nesse slide. Ok? Essa é a formação do povo paranaense. Ah, professor, é por isso que tem uma igreja lá em Antônio Olinto, antes ali da Lapa, ali, poxa vida, e fica na área rural, uma cidade, é uma igreja linda, toda de madeira, e ela é ucraniana. Sim. Ah, professor, é por isso que tem uma colônia lá em São José dos Pinhais, tem até o famoso Caminho do Vinho lá, é a colônia do Mergulhão, é os italianos, né? Sim. E do lado? A colônia Murici, dos poloneses. Olha que interessante. Então, assim, bacana vocês observarem, inclusive, a formação e o destaque dessas etnias, inclusive representado em praças, enfim, na capital paranaense. Como, por exemplo, né, a Praça Zumbi dos Palmares, que representa, né, a comunidade, enfim, os brasileiros afrodescendentes, que tem ali o seu trabalho de valorizar a sua cultura e com trabalhos artísticos que fomenta ali no fim de semana, inclusive o encontro dos jovens e tudo mais. Assim como tem a Praça do Japão, a Praça da Polônia, né, ou do Papa, né? Poxa vida. E essas várias representações de povos que formaram, né, o estado do Paraná. Retomada, nesta aula, estudamos os principais grupos étnicos que formaram a população paranaense, tais como indígenas, portugueses, espanhóis, africanos, italianos, alemães, poloneses, ucranianos, japoneses, entre outros, como os sírios e os turcos, que o professor Roberto comentou. Neste slide, vocês estão vendo aqui, inclusive, as referências que foi utilizado. Espero que vocês tenham gostado, galerinha do sexto ano, junto comigo. Aquele abração a todos os alunos desse Paranazão querido. Foco nos estudos, galerinha. Força, fé no coração, né? Até a próxima. Valeu!